Eu resolvi fazer um relato através desse sistema de viva voz, né, que o meu smartphone possui. É um relato do que aconteceu comigo nos últimos 10 anos. Né? O que aconteceu comigo nos últimos 10 anos foram envolvendo a minha saúde. Ou seja, 3 fatos importantes aconteceram ao longo desses 10 anos. Eu tive em 2006 um AVC. Logo depois, eu sofri, alguns anos depois, eu sofri uma queda e por causa dessa queda sofri uma fratura do fêmur. E finalmente apareceu um caroço no meu pescoço e através de vários exames detectou que esse caroço era um câncer. Né? Um câncer também foi tratado. Então eu queria fazer um relato, ainda que por esse sistema de vídeo que o smartphone possui, acerca desses acontecimentos. Muito bem, então, voltando ao AVC que eu sofri em 2006, eu sofri esse AVC numa sexta-feira santa. Eu falo esse dia porque é um dia referencial, qualquer pessoa vai se lembrar, né? O que é uma sexta-feira santa. Então, o que aconteceu comigo? Quinta-feira, eu trabalhei novamente na Petrobras, na época eu trabalhava lá na refinaria de Caxias, como seletista. Que na prática equivale a 40 horas por semana ou 8 horas por dia. E sem considerar o almoço, sem considerar o transporte de ida e volta. E depois eu fui exercer o magistério no estadual, no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. A carga horária do magistério estadual, no meu caso, eram 16 horas aula. Na prática, são 12 horas aula em atividades. Em sala de aula que davam 6 turmas por semana, né, de 40 minutos cada turma, e mais 4 horas aula por semana, de atividade pedagógica. Então, nesse dia, nessa quinta-feira, eu exerci na minha carreira de nível médio lá na Petrobras, saí da Petrobras, com o transporte coletivo que a empresa oferece, fui para o Colégio Alberto Silveira, e lá no Colégio Alberto Silveira eu servi lá como professor de Química, apliquei uma prova, né, nesse dia inclusive, apliquei uma prova e fui para casa. Não me lembro agora se eu corrigi a prova lá no colégio ou se eu corrigi essa prova em casa. Mas eu me lembro que na noite de quinta-feira eu cheguei a lançar as notas das provas corrigidas numa planilhazinha Excel. Eu costumava fazer esse tipo de procedimento até para me melhorar, para me otimizar meu tempo, né? Para me melhorar meu tempo. Remi melhora o meu tempo, né? E eu fiz isso, eu lancei as notas. Isso eu não me lembro, eu não esqueço. Isso não esqueci desse detalhe. Lancei as minhas notas no computador e desliguei o computador, fui para a cama, fui para o quarto e eu dormi. E aí, na madrugada de quinta para sexta-feira, eu acordei com muita dor de cabeça. E eu me lembro que eu conversei com a Rose para ela me dar um comprimido. E lá na cozinha, me dar um Doril, um Dorflex, alguma coisa. Ela foi, me deu um comprimido, tomei um copo d'água. E aí eu fui no banheiro para fazer a minha micção. E do banheiro, no caminho para ir para o banheiro, eu sofri esse AVC. Eu evito de tratar maior de detalhe desse dia, desse horário, porque essa informação que eu tenho
eu, através da Rose, o meu filho, a minha filha, até a minha mãe, passou para mim, mas eu também não fiz muita questão de ser muito preciso, né? Porque para eles foi talvez até mais traumático do que para mim que sofri a própria AVC, né? Então evita de forçar muito eles nesse contexto. Bem, mas o fato é que eu fui parar lá no Hospital Mariglione. Foi os meus filhos levaram, meus filhos, a minha esposa e a Rita, que era vizinha lá do 13º andar, ela me levou lá no Hospital Mariglione para atendimento emergencial. Porque eu estava completamente morto, eu não estava enxergando nada, estava vendo nada. E lá no Mariglione eles também verificaram que a situação era mais crítica, e não tinham condição de tratar. Tiveram que esperar uma ambulância da SAMU chegar, e eu fui parar no Hospital das Clínicas na Niterói. Então lá no hospital eles observaram que eu tive realmente um AVC, né? E eles imediatamente me colocaram lá no, sei lá, numa sala de cirurgia, e eles colocaram uma tubulação para drenar, na minha mente, para despressurizar minha mente, né? Para despressurizar a minha mente. Né? Eu falo isso porque eu tirei fotos, né? Tiraram fotos dele, minha lá, né? Completamente morto, mas eles drenaram, né? Para não aumentar a pressão intracerebral, alguma coisa assim. Muito bem. Fiquei um período lá no Hospital das Clínicas, lá foram vários meses lá no Hospital das Clínicas, né? E imediatamente verificaram que era realmente um AVC que eu tive, um acidente vascular cerebral ou AVE, né? Acidente vascular encefálico, né? Corriqueiramente chamaram também de derrame cerebral, né? E depois desse período de coma induzido, eu tive vários dias de coma induzido, né? Parece também que eu tive uma parada cardíaca, né? Aí eu tive alta, né? Eles me deram alta depois de alguns meses lá internado, lá não me lembro exatamente qual tempo, nem faço questão muito de lembrar isso. Eu tive alta e vim para casa. A Petrobras é uma boa empresa, ela tem uma assistência médica supletiva muito boa, então por causa disso ela me deu o que a gente chama de home care. Então tinha enfermeira, eu tinha fisioterapeuta me acompanhando, eu tinha nutricionista, eu tinha sempre a visita lá do médico, um clínico geral, né, e outras parafernálias associadas ao tratamento em home care, né. Inclusive nós tínhamos até uma cuidadora que ajudava a Rose nos afazeres domésticos. E eu ficava numa cama hospitalar lá no quarto da minha filha. Então me lembro, como se fosse hoje, que a sequela da veia que eu tive foram dos membros esquerdo e direito. Então eu tremi igual a vara verde, né? A minha mente estava completamente... Olha, poucas palavras expressadas através desse áudio não dá para explicar nem um décimo do que eu sofria, né? Porque as minhas pernas tremendo e minha mente completamente... Eu só clamava: Deus tem misericórdia de mim, me leva. Era uma dor desesperadora. Eu não sei se alguém que já teve AVE e passou por isso tudo e sobreviveu, eu não me lembro disso, mas eu sei que era desesperador, então eu só chorava, eu só pedia: Deus me leva, me leva. E parece que na época era Copa do Mundo, né? Era 2006, então quando o Brasil fazia o gol, o pessoal soltava fogos, aqueles fogos parece que viam os meus ossos aqui, então era pior, né? Então era terrível. Então era uma coisa assim muito... não dá nem para passar isso através desse vídeo, desse áudio. Bem, mas eu comecei a clamar, comecei a chorar, comecei a balbuciar, e nesse clamor, nesse choro, nesse desespero todo, um trombo se deslocou do meu cérebro. Eu falo hoje trombo porque depois a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo isso aí. Eu tive um trombo, alguma coisa que estava entupindo na minha mente, uma das veias do meu cérebro,
ela desentupiu e quase que simultaneamente o meu lado esquerdo ficou completamente normalizado. E eu fiquei impressionado, porque você sentia alguma coisa no instante seguinte você não sente mais nada. Então eu fiquei realmente impressionado. É uma coisa assim, é um milagre para mim, né? Eu acho que isso foi um milagre, né? Porque era uma dor desesperadora e de repente um lado foi completamente curado e então eu saí daquele estágio, né? Só que eu percebi logo depois que meu lado direito ainda estava doendo, né? Por exemplo, eu estou falando através desse vídeo, mas eu estou aqui deitado na minha cama com a perna esticada, o meu pé direito está com a sensação de queimor, né? Uma certa fragilidade no meu lado direito, uma sensação de queimor no meu joelho direito também, e uma sensação de queimor de mal formigando, né? Isso são sequelas do AVE, né? São sequelas do AVE. São sequelas definitivas. É claro que na época era muito mais intensa, muito mais forte, né? Mas eu clamei a Deus e falei, por que, Senhor? Por que o meu lado direito ainda está dolorido ainda, né? E veio quase que simultaneamente várias passagens no livro de Salmos, né? Esperei com paciência no Senhor. Foram várias. Então, aí quando eu percebi que era a voz de Deus, que era Deus falando comigo, aí me aquietei, eu me aquietei. Aí eu falei, poxa vida, se ele quisesse, ele me levantar desse leito de enfermidade aqui agora, ia ficar completamente curado. Se ele não me curou, alguma coisa iria acontecer, né? Então, ponto, acabado esse momento, eu ainda me tratando, fisioterapeuta, com enfermeiro. Aí a minha assistente social lá da Petrobras, ela ligou para mim, ela trabalhava lá no Edis e falou, Ricardo, foi formado. Foi marcada a perícia, tá? Você vai ter que ir lá na perícia, você vai ter que ir lá, né, levar esses exames e lá ele vai falar o que você vai fazer, né? Muito bem, então eu já não estava andando mais com cadeira de rodas. Eu teve um período também que logo depois que saí da cadeira de rodas eu comecei a usar um andador, também saí do andador, né? Mas o meu lado direito ainda havia uma certa sequela, mas não estava ainda usando uma bengala. Eu não estava usando essa bengala, porque eu achava que a atividade fisioterápica contínua que eu fazia desde o tempo que eu saí lá do Hospital das Clínicas até o dia que eu tive alta, até essa perícia, iria normalizar a minha caminhada. Então, né, eu de certa forma, até um pouco teimoso, eu não andava ainda com bengala. Não andava ainda com bengala. Então, muito bem. Aí eu fui na perícia do NPS, o perito me examinou, né? Eu me lembro que na época eles estavam tendo todo um cuidado, né? Eles estavam, eu vou até utilizar uma terminologia, né? Eles estavam filtrando, né? As pessoas que estavam afastadas indevidamente, né? Do NPS, né? Então estava filtrando, estava sendo muito exigentes para liberar um profissional, uma pessoa que está afastada para manter, né? E ele estava sendo muito exigente para manter a pessoa afastada, né? Então ele percebeu que eu tinha uma certa dificuldade no caminhar, mas a minha mente estava sã. Então ele pediu para me levantar, forçar a andar para a esquerda, para a direita, né? E aí ele percebendo que a minha mente, apesar de estar muito cansada, estava sadinha, ele foi, senta-se, preencheu o documento lá, entrega esse documento preenchido para a assistente social. Aí eu, tudo bem, peguei o documento preenchido, né? E saí de lá e fui no EDIS, que a perícia era bem próxima do EDIS, fui lá no EDIS, entreguei a assistente social. Aí ela, Ricardo, você tem uma notícia para te dar, o que foi? Olha, o médico deu alta, né? Você vai ter que voltar a trabalhar amanhã, senão você vai levar falta. Então eu falei, então, tudo bem, né? Não tem alternativa, né? Eu já sabia
ver esse cuidado, né? Porque eu já lia sempre jornais. Acontecia, inclusive acontecia isso também com o magistério, né? Aí lá vou eu, né? Lá para a Reduc, né? Para começar a trabalhar, né? A seguir minha carreira lá, né? Como seletista, né? 8 horas por dia. Pegava um ônibus da empresa bem próximo da minha residência, ia trabalhar à tarde, saía da Reduc, aí eu ia para a Fisiomed, porque eu tinha que continuar fazendo a fisioterapia. Então só fazia atividade na Fisiomed depois que saía da refinaria. Todo dia. Só que depois eu também tive que sair da Fisiomed para outra clínica de fisioterapia, porque não tinha horário compatível para me fazer a Fisiomed, fazer a fisioterapia, né? E permanecer no magistério. Aí tive que trocar a Fisiomed pela Cotrim. A Cotrim é onde trabalha a doutora Rosângela Félix. Ela fica bem próxima ali da Unigran Rio. Aí o que eu fazia? Eu saía da refinaria do Rio Caxias, ia, saltava ali na Praça Humaitá, da Praça Humaitá ia para a Cotrim. E da Cotrim eu ia para o Colégio Alberto Silveira, que fica bem próximo ali da Praça Humaitá. Eu já tinha voltado ao magistério no turno da noite, porque o perito do magistério também me liberou. Ele tinha me liberado também, né? Eu tinha ido no perito do magistério, fica lá na Rua Silva Jardim, né? Foi mais ou menos semelhante com a perícia do NPS, ele me examinou, viu que eu tinha uma certa dificuldade de caminhar, mas apesar disso tudo eu podia exercer, porque são sequelas restritivas, né? Que eu tinha, né? Elas não são impeditivas de exercer minha carreira, né? Hoje eu sei disso. Então eu saía da Cotrim e ia para o colégio, né? E do colégio eu ia para casa, né? Normalmente nos primeiros meses, primeiros dias, quem me levava me pegava era a Rose, ou então meu pai fazia o rodízio, porque todos já estavam muito cansados, né? Então eu ia para eu, eu já usava uma bengala, né? Já usava uma bengala, então eu também tive alta, então fazer esse percurso, né? Bem, aí na época, quando eu voltei a trabalhar lá no SEMPES, eles providenciaram para me trabalhar num ambiente que eu tivesse que me movimentar menos, né? Porque ficar andando para cima e para baixo, né? Quanto menos áreas para eu caminhar, né? Menor meu risco de tombo e de uma outra fratura, alguma situação semelhante. Então, apesar de eu trabalhar, de eu ser funcionário do SEMPES, né? Lotado, né? Lá na biotecnologia, né? Que eu quando fui transferido da refinaria para o SEMPES, eu trabalhei na biotecnologia, né? Era na bio, né? Aí eu fiquei numa sala que era a sala do pessoal da comunicação, né? Então, ali era bem próximo da Radial 1, né? Era ali que eu pegava meu ônibus da empresa para ir para casa, para me saltar, né? E também ali para para o Cepfudão não tinha que ficar passando pela passagem subterrânea. Então era tranquilo para mim. Só que apareceu esse tumor no meu coração, no meu pescoço. Apareceu esse tumor. Aí eu falei, meu Deus do céu, que tumor é esse, né? Aí, pô, que negócio é esse, né? É, é interessante que esse tumor ele veio. Parece que eu percebi esse tumor porque eu fui trabalhar, peguei o ônibus da empresa. Aí quando eu estava no caminho, aí eu senti como se fosse uma agulha dentro do meu ouvido direito. Eu falei, pô, que negócio é esse, meu Deus do céu? Eu comecei a repreender. Senhor, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Essa enfermidade, pô, não é possível.
Aí fui trabalhar, aquela sensação de queimou, desse caroço aqui, esse calombo aqui, né? Aí vim pra casa, quando cheguei em casa, eu fui fazer minha barba de noite. Aí quando eu fazia minha barba, quando eu percebi, tinha esse caroço, porra. Meu Deus. Aí eu fui lá no dia seguinte, lá trabalhar, assim que eu fui trabalhar, fui lá na SMS Saúde. Aí uma doutora lá, foram duas doutoras me examinaram, falou, Ricardo, você... a gente não sabe o que é isso não. Aí eu falei, doutora, tu faz o seguinte, é lata isso aí? Eu vou ter que procurar um médico, né? Eu falei, ó, eu me tratava com minha neurologista, né, clínica. Então aí ela relatou, escreveu tudinho, né, entreguei esse documento escrito lá para minha neurologista clínica, doutora Simone Fernandes. Aí ela passou para uma série de exames para mim fazer, né, tipo assim, ver se você tem cachumba, né, tifo, essas coisinhas assim, e aí, nada. Aí, fazendo a pesquisa, né, e nada. Aí nisso, eu já estava aqui na Plínio Casado. Aí a Rose veio daqui a pouco. Ela, Ricardo, o que aconteceu aí contigo? Tá vendo um caroço aqui no seu pescoço, Ricardo? Eu falei, Rose, foi isso. Aí apareceu esse caroço aqui, né? Uma agulha aqui no meu ouvido. Fui lá na SMS Saúde, né? Pedi para ir no especialista. Fui parar na doutora Simone. Ela passou uma série de exames, até agora nada, né? Ela falou, Ricardo, por que você não vai no meu endocrinologista? Que ela se trata com problema com endocrinologista, porque ela também tem problema de tumor da glândula meu Deus do céu, esqueci até o nome agora. Teor de prolactina, né? Ela tem problema. A prolactina é hormônio feminino, né? É hormônio feminino. E ela teve um problema sério da prolactina quando eu tive problema da VE, né? Que esse teor de prolactina, ele estava pressionando o cérebro dele, o globo ocular dela não está conseguindo nem enxergar. Então ela fez vários exames, né? Vários, e foi detectado que tinha um teor alto de prolactina. Então havia até risco dela reduzir esse tumor através de uma cirurgia no céu da boca, né? Eles faziam abrir um buraco no céu da boca para drenar cirurgicamente a prolactina para aliviar, né? E ela se tratava com esse endocrinologista. Eu falei, tá bom, então vou lá me tratar, vou lá falar com ele, né? Ele passou 2 exames, né? Um era a ultrassonografia do pescoço e outro acho que foi ressonância magnética também do pescoço. E ele pegou o resultado e falou, cara, aconteceu, tem alguma coisa no seu pescoço aí, né? Esse caroço aí, eu vou indicar você procurar um oncologista. Aí eu falei, ai meu Deus, só Jesus na minha vida mesmo. Só ele mesmo para me dar graça, me dar força, né? Aí fui parar no oncologista. Ele me indicou, o oncologista fica na Oncotec, né? Oncotec fica quase que ali do lado da Cotefil, né? Ali tem oncologista, né? Eram 3 oncologistas, o Dr. Fernando Adão, o Dr. Fernando Coimbra e a esposa dele, que também é oncologista, doutora Letícia, né? E eles fizeram o exame e falaram, Ricardo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um PET scan e vai fazer uma biópsia do seu caroço, né? Bom, fazer o PET scan, biópsia fez, detectou que era um câncer, né? Deu lá o nome lá do câncer, né? E o PET scan também confirmou, falou, Ricardo, então apareceu você está com câncer de cabeça, com câncer de pescoço, e esse tratamento radioterápico, você vai passar, são várias sessões de radioterapia, não sei se foram mais de 20 sessões de radioterapia, e essa radioterapia não vai ser feita aqui, vai ter que ser feita lá no Hospital Quinta Dor, né? É o hospital da Rede Dor, que fica localizado lá atrás da Quinta da Boa Vista,
E você vai fazer também um tratamento complementar de quimioterapia aqui no Oncotec. Vou fazer 4 sessões de quimioterapia. Né? Você vai ter perda, né, de peso, você vai ter também provavelmente perda do seu cabelo, porque você vai fazer radioterapia, entre outros, outros efeitos colaterais, né? E eu falei, tá bom, não tem jeito, não tem alternativa, né? Então na época eu comecei a fazer essa radioterapia no Quinta do Arroz. Conseguiu uma pessoa que pudesse nos acompanhar a um preço mais acessível, transporte ida e volta, que ela não tinha também condição de ficar pegando o carro. Porque o problema todinho dela era muito melhor ela me levar lá na Quinta Dó, fazer o tratamento depois dessa série. Eu fazia esse tratamento à tardezinha, à noite, né? Então, pô, que era o horário melhor para fazer, 10 horas da noite, né? Então tinha dia que eu saía de lá, era quase 2 horas da. Teve um dia que eu saía de lá quase 2 horas da manhã. E quando sobrecarregava do dia, aí isso acabava passando para a noite. Então, mas no final desse tratamento todinho, eu fiz um novo exame de PET scan e não tive mais nada, né? Totalmente curado, graças ao meu bom Deus, né? Os exames de sangue foram sendo normalizados. Hoje, graças ao meu bom Deus, também não tenho mais nada, né? Meu exame de sangue está normal, né? Estou totalmente curado. É claro que o próprio médico foi correndo, vai te dar alto, já que você já está curado, né? Mas você vai ter, apesar de você estar curado, você vai ter um acompanhamento, né, oncológico durante um período. Por quê? Porque a medicina, ela só declara que uma pessoa está curada de uma enfermidade depois de 4 meses. Acho que 4 anos, depois de 4 anos de tratamento, né? Então, durante esse período, você vai fazer exames de controle, né, com frequência, e até que você seja totalmente curado. O que está acontecendo comigo, né? Hoje, ele já me deu alta, continuo exercendo, né, a carreira lá de técnico químico de petróleo lá no CEMPES, né? Adaptado, e a carreira de magistério estadual. Né? Quando eu fui na perícia do magistério estadual para me liberar, né, do período que eu estava de licença por causa desse câncer no meu pescoço, aí eu fui conversar com o médico lá na Rua Silva Jardim, que quem definiria a minha transferência para o local mais próximo da minha residência, a minha adaptação, não era aqui na Metropolitana, não, era lá mesmo. Então eles me indicaram a psicóloga, né, os médicos, assistentes sociais, né, que eu tive que conversar com eles. E aí, na época, eu me lembro que elas até perguntaram se eu queria continuar em sala de aula. Eu falei, querida, as minhas condições físicas não são as mesmas que eu tinha 10 anos atrás, né? Eu exerci a carreira de magistério estadual porque o pedido na época ela me liberou. Então, eu existia pela graça e misericórdia de Deus. Eu não estava 100%. Eu exercia porque eu tinha que exercer, porque senão eu faltava, levava a falta, meu salário ia ser praticado, então, né, então, tá bom, professor, então eu vou colocar o senhor para trabalhar como professor na área administrativa, tá, extra sala de aula, né, e lá na metropolitana que eu vou definir onde é que o senhor vai ficar, né, então, essas informações, elas inclusive foram publicadas em Diário Oficial, né? Então, quando foi publicado no Diário Oficial, fui lá na Metropolitana, né? E lá na Metropolitana eles falaram, e aí, professor, onde é que você vai querer ficar, né? Aí eu falei, caramba, não dá para mim continuar lá na Oncotec, lá no Cora Coralina, porque é muito longe. Eu tinha 3 colégios para me optar. O Rui Barbosa, que era um pouquinho mais distante, que fica lá na. Rui Barbosa fica ali no Jacatirão, ali, não sei se é corte 8, alguma coisa assim, né? E tinha também
o Colégio Zé de Souza Erdi, que eu cheguei a dar aula em 2 turmas ali também. A diretora era a Tânia, né? E tinha também o Roberto Silveira, que era o Roberto Silveira, a diretora é a Verônica, tinha também a professora Sandra, que era normalista, né, que era diretora do normal, e o professor Márcio, que também ele era diretor adjunto do turno da noite, que era mais ligado comigo. Então, aí eu falei, olha, pelo menos eles ali me conhecem, né? Eles sabem que eu tenho certas limitações, certa dificuldade, mas e os professores também me conhecem. Então eu vou ficar ali. Aí, então tá legal, professor. Aí me indicaram para o Roberto Silveira. Quando eu voltei no Roberto Silveira, né, para trabalhar administrativamente. Aí a Sueli, que trabalha lá na área de administrativa, lá falou, poxa, Ricardo, por que você não pediu para eles colocarem você como professor articulador pedagógico, professor? Porque se você trabalhar como professor administrativo, você só vai poder ficar como inativo com 65 anos de idade. Se você colocar colocar lá no Metropolitano como articulador pedagógico, você vai ficar inativo com 60 anos. Falei, Sueli, e aí? Aí ela comentou, vou conversar com a Verônica. Ela conversou com a Verônica e falou, mesmo, Ricardo, é melhor você ficar como articulador pedagógico. Falei, mas Verônica, Ricardo, faz o seguinte, vai lá no Metropolitano e quando chegar aqui, a gente se vira, que a gente vê o que a gente faz com você. Tá legal, tá tudo bem. Aí eu voltei lá na Metropolitana, conversei com eles emitiram um novo documento, né? E lá, nesse novo documento, me indicou como trabalhar com articulador pedagógico. Então, hoje, graças a Deus, eu trabalho como professor articulador pedagógico, né? E aí a definição dos dias foi o professor Márcio. Falei, Ricardo, qual é o dia que você vai fazer? Articulador pedagógico, você vai trabalhar 3 dias na semana. Para você, são carga horária de 16 horas de aula por semana. São administrativamente. Aí ele... Olha, Ricardo, o melhor de dias para você hoje, que está precisando realmente, é segunda e quarta, e a sexta-feira que tem ninguém lá, articulador pedagógico. Falei, então vamos ficar aqui. Então, segunda, quarta e sexta, um articulador pedagógico e acaba o estresse, né? Então, graças ao bom Deus, porque já não tem mais aquele estresse, tem que ficar completando minha carga horária, né, em 3 colégios diferentes. Isso, gente, acontece com outras pessoas também, né? O cidadão que exerce o magistério hoje é uma carreira punitiva, porque o camarada, se a turma dele acaba, ele completa a carga horária em outro colégio. Então, porra, é complicado, né? Graças a Deus que hoje eu trabalho. Eu fico numa sala, bem próximo da sala dos alunos e próximo dos professores. Então, quando eu fico dando suporte aos colegas, né? Os meus colegas, né? Trabalhando como articulador pedagógico. Eu estou começando a aprender agora, né? Tem nem um ano que eu estou trabalhando como articulador pedagógico. Mas eu estou gostando, a gente vai se adaptando, a gente vai começando a aprender, né, o ritmo do dia a dia, né, nessa área, né? E está fazendo bem para mim, né? Fazendo bem para mim. E agora, finalizando, né, eu também queria passar para vocês, né, que além desse problema que eu tenho da paresia, né, que eu continuo fazendo minhas atividades físicas lá no espaço bem-estar, que antigamente ele era lá no CEP Fundão, e agora, né, desse ano para cá, ele fica no prédio, fica localizado dentro do próprio SEMPES, né? Ele fica no que a gente chamava de SOP B, né? É um prédio onde era um local onde tinha um restaurante ali, antigamente, alguns anos atrás, né? E aí fecharam o restaurante e colocaram ali como uma academia ali dentro do próprio SEMPES, né? Então eu faço atividade física na academia nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, né? Eu procuro fazer atividades físicas ali bem próximo, continuo tendo direito a 1 hora de atividade física, eu faço parte do grupo de risco doenças coronarianas, mas eu procuro fazer essa atividade física bem próximo do meu horário de saída, porque dali mesmo, da academia, eu já pego
o ônibus que vai para o colégio que eu vou dar aula, né? Que eu exerço magistério à noite, que o ônibus que vai para o colégio Alberto Silveira não é o mesmo do ônibus que eu pego para vir para casa. Então esse ônibus ele fica bem próximo dessa academia, lá no SOP B. E, e a natação eu já não tenho como fazer a natação lá no CEPFO não. Eu faço a natação aqui no SESI. O SESI é o Serviço Social da empresa. E nós temos aqui em Caxias, aqui na Itatiaia, né, uma unidade do SESI, né, que tem uma academia muito boa também, que eu fiz alguns exercícios ali durante o período que eu estava de licença, por causa do câncer, então, por causa do câncer, do pescoço, que eu tive um período longo também de licença, foram mais de 300 dias de licença. E depois eu comecei a praticar natação ali também, né? Eu tenho uma piscina também de 25 metros ali no SESI, né? Então o que eu faço é isso, no dia na quarta e na sexta-feira, eu faço atividade física na academia, lá no SOP B, dentro do próprio SEMPES, e no sábado, de manhã cedo eu vou lá pro SESI. Eu normalmente nado ali 1.000 metros. Eu dou 40 voltas numa piscina de 25 metros. Né? Normalmente nado livre, né? Eu, eu, como amador, né? Eu nado bem, né? Eu nado bem, né? E, e depois vem